Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Aprender a Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, esta é a 8ª aula de língua portuguesa da área humanística do 12º ano. Na nossa aula de hoje, vamos continuar a falar da estética barroca. E, como tal, o sumário da nossa aula será o seguinte. Primeiro ponto, revisão da aula anterior. Segundo ponto, leitura e análise de sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira. Na aula anterior, nós falamos da estética barroca. Falamos do contexto histórico de Portugal e da Europa nessa altura. Vimos que, nos países da Europa, vivia-se um momento de desenvolvimento tecnológico e científico, e que, em Portugal, vivia-se um dos períodos mais negros da sua história. Portugal tinha perdido a sua independência porque o rei Dom Sebastião tinha sido morto em Alcácer Quibir e o monarca espanhol Filipe II tinha reclamado a coroa portuguesa alegando que era o parente mais próximo de Dom Sebastião. A crise política também provocou uma outra crise, a crise social. A crise social tinha feito com que os valores ficassem em crise. Também, a nível familiar, houve momentos de desagregação familiar. Muitas famílias se desagregaram. Houve muitos portugueses da classe, os portugueses abastados que tinham emigrado, saíram de Portugal. E isso tinha provocado, a nível interno também, uma crise social muito grande. Do ponto de vista religioso, a Igreja Católica tinha reafirmado a sua posição, consolidado o seu domínio na Península Ibérica, muito por causa do movimento da Contra-Reforma. O movimento da Contra-Reforma surge como sendo um movimento para travar os reformistas, ou seja, os fiéis da Igreja Protestante. E é nesse contexto histórico, político e social que vai nascer a literatura barroca do século XVII. Por isso, também essa literatura, por questão, de certa forma, ligada ao movimento da Contra-Reforma, é também apelidada por alguns críticos como sendo a literatura da Contra-Reforma. Nessa literatura, falamos depois e vimos os textos em prosa e também os textos poéticos de alguns dos autores, nomeamos os autores mais importantes da literatura barroca e centramos o nosso estudo nos sermões do Padre Antônio Vieira. Para a aula de hoje, vamos continuar com o Padre Antônio Vieira e continuar com a leitura também e a análise de um dos seus sermões mais famosos, que é denominado o Sermão da 60ª. Para isso, vamos então, antes de falarmos desse sermão, falar um pouco sobre a prosa da estética barroca. Na prosa barroca, temos 3 gêneros que se destacam. São esses gêneros, o sermão, a epistolografia e a historiografia. O sermão é um gênero de discurso oratório que trata um assunto religioso. O sermão tem como propósito ensinar a palavra de Deus, explicando-a e exortando os bons costumes. Temos, por exemplo, o caso dos sermões de Padre Antônio Vieira. Os sermões do Padre Antônio Vieira são, digamos, os sermões mais famosos da literatura portuguesa, mas também temos ainda outros sermões também que, de uma certa forma, são considerados, apesar de serem textos de um lado de caráter religioso, estão também considerados textos literários porque são textos que têm uma qualidade estética. O segundo gênero é a epistolografia, cartas, gênero de obras escritas em forma de carta e conservadas pelo seu valor histórico, filosófico, literário ou documental. Exemplo, carta de Pedro Vaz de Caminha, escrita em 1500 ao rei Dom Manuel I, na qual relata o descobrimento do Brasil. Essa carta é considerada também um documento literário, ou seja,
um texto literário pelo seu valor literário. Na literatura portuguesa, desde o seu início até a época atual, temos também várias cartas que se destacaram como sendo também textos de um grande valor literário. Temos, por exemplo, e já foi aqui citado em aulas anteriores, as cartas ou as epístolas de Luís Vaz de Camões, como sendo também textos epistolares. E o terceiro género, historiografia, atividade literária, que consiste em registrar factos históricos. A historiografia portuguesa nasceu na época de Dom Dinis, em dois géneros, livro de linhagens e crônicas. Exemplo, crônicas de Fernão Lopes. Também, nessa matéria da historiografia, a literatura barroca foi uma literatura muito produtiva. Podíamos citar o caso dos textos de Frei Luís de Sousa. O Frei Luís de Sousa, que foi também uma das figuras, depois foi levada ao teatro, digamos assim, a sua história foi adaptada ao teatro por Almeida Garrett com a peça, justamente, Frei Luís de Sousa. E ele fez e produziu algumas das obras também sobre a história de Portugal. Sobre os sermões, e agora vamos falar do sermão do Padre António Vieira, centrando o nosso estudo a partir deste momento. O Padre António Vieira, como foi dito também na aula anterior, é, de facto, a figura maior do movimento barroco português. E, dentro da sua produção literária, destacam-se as obras escritas nesse registro chamado, ou neste género chamado sermão. Sermões de António Vieira. Os sermões são considerados as obras-primas do estilo de António Vieira. Além de serem o melhor exemplo do barroco conceptista, nos quais o autor trabalha diferentes ideias e conceitos, produzindo uma prosa com períodos construídos de uma maneira extremamente trabalhada. É preciso notar que António Vieira era muito seguro de seu discurso e que o tecia utilizando outros textos bíblicos e teológicos para legitimar sua fala. O Padre António Vieira torna-se extremamente popular. As igrejas em que pregava ficavam lotadas e as pessoas extasiavam-se com os seus sermões. Podemos afirmar que os sermões, os géneros sermões, foram os géneros que tornaram o Padre António Vieira como sendo um dos grandes prosadores da língua portuguesa. Ele foi sempre considerado um grande orador, tanto no Brasil como também em Portugal. Foram os dois países onde ele viveu e pôde desenvolver a sua atividade, como também a sua atividade religiosa e a sua atividade como um escritor, como a sua atividade literária. Entre os sermões, podemos aqui destacar o sermão da 60ª, proferido em 1655, o sermão da Quarta-feira de Cinza, de 1672, o sermão do Nascimento da Virgem Maria, de 1657, o sermão da terceira quarta-feira da Quaresma, de 1669, o sermão de Santo Antônio aos Peixes, de 1654. São exemplos de alguns textos, alguns sermões que foram escritos pelo Padre António Vieira, mas há outros sermões também foram escritos por ele. A partir de agora, vamos centralizar a nossa análise, o nosso estudo, no sermão denominado Sermão da 60ª. Sermão da 60ª. Este sermão foi pregado em 1655 na Capela Real de Lisboa. É denominada 60ª porque, quando foi feito, faltavam 60 dias para a Páscoa. Os ouvintes destinatários deste sermão eram, sobretudo, os padres dominicanos. Diz ele logo no início deste sermão: este sermão servirá de prólogo aos outros sermões quaresmais. O sermão parodia uma das parábolas de Cristo, a parábola do semeador, presente em São Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. O sermão critica um dos estilos da época, o cultismo, a estética ocultista, que usava uma linguagem mais culta e que não era acessível a todos. E esse texto está dividido em 10 capítulos e trata precisamente a arte de pregar. Por isso é uma metalinguagem, porque usa o sermão para explicar o sentido do próprio sermão. Também é preciso assinalar que já na aula anterior tínhamos lido um dos excertos
desse sermão, o excerto que está presente no segundo capítulo do sermão da 60ª. E algumas das informações que foram aqui passadas, nomeadamente quando é que foi pregada, para quem é que foi pregada, e também qual era o objetivo desse sermão, são informações importantes para compreendermos o contexto em que o sermão da 60ª foi produzido e qual a importância desse sermão no contexto dos sermões que foram proferidos pelo padre António Vieira durante a sua atividade religiosa. Na aula anterior, lemos um excerto do capítulo 2 desta obra, deste sermão. Na aula de hoje, vamos ler um outro excerto, o excerto que está presente no 5º capítulo da obra. Sermão da 60ª, excerto do 5º capítulo. Sim, padre, porém, esse estilo de pregar não é pregar culto, mas fosse. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto. Os que o condenam chamam-lhe escuro. Mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal, e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Assim como há léxico para o grego e calepino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu, ao menos, o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizado os santos, e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o cetro penitente. Assim o disse o evangelista Peles. Assim o disse a águia de África, o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro. Há tal modo de alegar. O cetro penitente dizem que é David, como se todos os cetros não fossem penitentes. O evangelista Peles, que é Lucas, o favo de Claraval, São Bernardo, a águia de África, Santo Agostinho, a púrpura de Belém, São Jerônimo, a boca de ouro, São Crisóstomo. E quem que teria ao outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes e que a águia de África é Cipião e que a boca de ouro é Midas? Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bártolo e Baldo, havias de fiar dele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversação, não havias de ter por nécio? Pois o que na conversação seria necessidade, como há de ser discrição no púlpito? Infelizmente, como nosso tempo aqui é curto, só conseguimos ler um pequeno excerto. Mas, como trabalho de casa, tinha ficado que lessem o sermão todo em casa. Eu espero que tenham feito isso e que tenham apreciado esse bonito texto, considerado um dos melhores sermões do padre António Vieira. Depois deste momento prazeroso de leitura, vamos passar para o momento seguinte. Agora vamos passar para o momento do exercício, analisando o conteúdo que foi aqui lido do sermão. Análise interna do sermão. Ponto 1. O sermão da 60ª é assim designada porque, a linha A, o texto está dividido em 60 partes. A linha B, foi feito quando António Vieira completara 60 anos. A linha C, eram esses os dias que faltavam para a chegada da Páscoa. 2. Atente na seguinte frase. Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bártolo e Baldo, havias de fiar dele o vosso pleito? 2.1. Identifique a função de linguagem predominante no seguinte excerto. 2.2. Justifique a sua resposta. 3. Quem são os alvos da crítica de António Vieira nesse sermão? 4. É necessário haver um vocabulário de púlpito. 4.1. Explique o sentido da frase acima. São 4 questões para serem resolvidas analisando o sermão da 60ª. Para tal, também concedo-vos um pequeno tempo de reflexão.
Terminaram o exercício? Espero que tenham respondido bem a todas as questões. Por isso, vamos agora certificar as respostas dadas. 1. O sermão da 60ª é assim designada porque a opção correta é a linha C. Eram esses os dias que faltavam para a chegada da Páscoa. 2. Atente na seguinte frase. Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bartolo e Boldo, havias de fiar dele o vosso pleito? A função de linguagem predominante no excerto é a função apelativa. E 2.2, como justificação da resposta anterior, a resposta é função apelativa, porque António Vieira tenta levar o leitor ou ouvinte a tomar uma determinada posição. Nesse caso particular, a não acreditar nos pregadores que ele critica. Pergunta 3. Quem são os alvos da crítica de António Vieira nesse sermão? A resposta é: os alvos da crítica de António Vieira eram os pregadores que usavam uma linguagem muito culta e que, segundo ele, era inacessível às camadas sociais mais humildes. Na 4, é necessário ver um vocabulário do púlpito. 4.1 explica o sentido da frase acima. A resposta é: ele defende que os pregadores deveriam dominar a linguagem do gênero sermão e que nem todos os vocabulários eram adequados para esse tipo de discurso. Nesse sentido, António Vieira defendia a tese de que quanto mais simples fosse o discurso, melhor compreendida seria a mensagem. Portanto, confrontando agora as respostas que foram aqui dadas com as respostas que deram aí em casa, poderão ter uma ideia mais global do texto que foi lido e depois analisado aqui. E como é costume na nossa aula, agora vou-vos deixar um trabalho para ir em casa desenvolver. Trabalho de casa. Ponto 1. Pesquisar informações sobre o neoclassicismo português. Ponto 2. Identificar os principais autores e obras desse período literário. Ponto 3. Apresentar 4 características dessa estética literária. E depois de feito o trabalho, por favor, podem enviá-lo ao vosso professor de língua portuguesa para o professor poder fazer a correção e depois aí em casa receberem o feedback do trabalho feito. E assim foi a nossa 8ª aula, em que continuamos o estudo do período barroco. Lemos e analisamos um dos sermões do Padre António Vieira, denominado Sermão da 60ª. E assim foi mais uma edição do nosso programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado aí desse lado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.